sem esperar nada em troca. São verdadeiros apaixonados e dedicados com seu amor incondicional. Vocês são a razão da nossa busca constante por nossos ideais e incentivo vivo em nossas conquistas. Muitas foram as vezes em que sonhamos juntos. Às vezes, nossos sonhos eram barrados pelas adversidades da vida, mas, mesmo assim, encontramos força para continuar a sonhar. Cada um agora parte para uma etapa nova da vida. Depararemos com novos desafios ao longo desta etapa, mas encontraremos novas formas de sonhar ao longo desta caminhada. Caros amigos, pais e familiares, esta ocasião é muito especial para nós, de júbilo, de sensação de dever cumprido, de fechamento de uma importante etapa, não só da nossa formação profissional, mas também da nossa vida. Sem dúvida, um momento tão especial como este não pode passar sem comemoração, sem a exaltação da alegria, mas também não pode passar sem a reflexão e meditação do seu significado. Nas sociedades modernas, como somos fortemente movidos pelos valores que exaltam a liberdade, a igualdade, a democracia, o respeito às diferenças, o respeito ao meio ambiente, dentre tantos outros valores que nos são tão caros, quero destacar uma primeira qualidade que nos incita a querer procurar os fundamentos, o porquê. Essa qualidade é a indignação, o desassossego, a inquietação face aos fatos do dia a dia, as injustiças, as misérias, as violências materiais ou simbólicas. Sobre este ímpeto que faz com que tenhamos a certeza que com muitas lutas venceremos o senso comum, as certezas compradas, temos como objetivo oferecer o conhecimento que adquirimos ao longo destes anos. Ser professor é uma nobre arte. Nós somos poetas, sonhadores. Não há destino mais belo que nascer professor. Por mais desmotivante que pareça no atual cenário, nós, futuros artífices dessa bela arte, encontramos força na medida em que queremos mudar a perspectiva das pessoas. As mudanças só ocorrem quando reconhecemos o outro como semelhante a nós. Então, estamos aqui para provocar a mesma indignação e desassossego que sentimos nas pessoas. Uma frase de Hannah Arendt ilustra a forma como devemos enxergar a educação. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo de uma ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos jovens. No entanto, essa indignação, essa inquietação, esse desassossego são insuficientes para nos tornarmos bons pesquisadores e professores. Precisamos mais do que isso. Precisamos construir um olhar sobre o mundo social que, primeiramente, torne estranho o que é familiar e, em seguida, torne familiar o que é estranho. Isto é, precisamos aprender a cultivar, ao mesmo tempo, nossa capacidade de nos distanciarmos e de nos aproximarmos dos sujeitos que investigamos. Hoje, encontramos-nos aqui como um artesão, e assim como esse artífice, a nossa motivação fundamental é o produto final do nosso trabalho. Precisamos fazer o nosso trabalho bem feito. Ele precisa ser criativo, marcado pela autonomia e pela capacidade de controle sobre o seu ofício e procura. Através dele, aperfeiçoa-se continuamente. O artesão é aquele que tem controle sobre o seu ofício e procura, através dele, aperfeiçoar-se continuamente, desenvolvendo suas habilidades na medida em que trabalha. Motivações externas ao trabalho, como, por exemplo, remuneração
e mesmo status jamais passam na frente do desejo e do compromisso com um trabalho bem feito. O trabalho torna-se um modo de vida para ele, o artesão. Por isso, tempos de trabalho e tempos de vida não estão separados. Por isso, o artesão é capaz de divertir-se com o seu trabalho. E quando está se divertindo, é capaz de aprender, de levar para o trabalho o que vive e experimenta em seu cotidiano fora do trabalho. Finalmente, as qualidades de um professor e de um pesquisador não são apenas aquelas do trabalho árduo e contínuo, visando ao aperfeiçoamento do próprio ofício. É da própria pessoa do artesão. Suas habilidades são também aquelas referentes à capacidade de amar e ter sempre prazer com o que se faz. Obrigada. Com a palavra, o vice-reitor da UFG, professor Manuel Rodrigues Chaves. Senhoras e senhores, boa noite. É com muita satisfação, muita honra que recebemos todos vocês aqui nessa noite festiva para nós, nesse espaço público, em uma universidade pública e gratuita. Senhoras e senhores, esta é uma cerimônia festiva. Devemos realizar um pouco mais de 2 dezenas dessas cerimônias até o final do mês de abril. Mas é uma cerimônia festiva, que combina também a alegria de todos nós, mas também os atos formais de uma colação de grau. Deve ser observado que os graduados aqui presentes vão receber seu diploma, a outorga de grau, a leitura do termo de colação, que vai ser feita agora há pouco, coroa e respeita o esforço de toda a comunidade acadêmica e de todos os estudantes para obter o seu diploma. Gostaria de fazer um cumprimento especial à mesa, cumprimentando o professor Dizaci, em nome do qual cumprimento todos os servidores, docentes da Faculdade de Ciências Sociais, cumprimentar o Dizaci pelo trabalho sério, comprometido com a formação acadêmica, comprometido com as causas sociais, e com isso, toda a Faculdade de Ciências Sociais pelo trabalho desenvolvido, tanto para o crescimento da universidade, com o benefício que traz para toda a nossa sociedade, principalmente os grupos sociais menos favorecidos da nossa sociedade. Cumprimento também o professor Ricardo, o professor Roberto, o professor Rildo, coordenadores dos cursos vinculados à Faculdade de Ciências Sociais, o paranif da turma, o professor Francisco Chagas, o professor João Henrique, da turma de Relações Internacionais. Igualmente, cumprimento o professor Cristiano, cumprimentando também o professor Adriano, que ambos dirigem também a Faculdade de Filosofia, e final de mandato, né? Quase que aliviado, mas também de forma séria e comprometida com a ciência e com a formação acadêmica.
ao professor Eugênio, à professora Dulce. Também nos cumprimentamos pelo trabalho e aqui, em nome do professor Orlando e toda a equipe da reitoria, desejamos mais uma vez que você tenha sucesso, mais a professora Dulce, frente a essa importante e histórica unidade da Universidade Federal de Goiás. E a reitoria se coloca à sua disposição, de todos os docentes e servidores da Faculdade de História, para aquilo que tiver ao nosso alcance, for necessário, para que a gente possa continuar construindo essa universidade e fortalecendo essa instituição pública. Cumprimento também, em especial, a professora Eliane, que também, junto com o professor Braulio, recém assumiram a Faculdade de Artes Visuais. Desejamos também sucesso, professora Eliane, e mais uma vez nos colocamos, junto com toda a equipe da reitoria, à disposição de vocês. A professora Kelly, coordenadora do curso de Ciências Sociais, e a paraninfa da turma, a professora Noeli Batista, nossos cumprimentos. Aos colegas que estão na tribuna de honra também, nossos cumprimentos, nosso abraço. Essa luz às vezes não permite que a gente enxergue todos vocês, mas cumprimento pelo trabalho. A todos os colegas, estudantes, servidores técnicos administrativos, professores que nos acompanham nessa cerimônia, a todos os familiares e amigos que vêm conosco brindar essa festa importante. E a todos vocês, nossos cumprimentos iniciais. Senhoras e senhores, como eu disse no início, a universidade, ao longo de suas mais de 5 décadas de história, habilitou milhares de profissionais de todas as áreas do conhecimento, contribuindo dessa forma com todas as áreas sociais, os setores produtivos, educacionais, o patrimônio natural, social, artístico, histórico e cultural da sociedade goiana e nacional. Essa instituição, a Universidade Federal de Goiás, é um patrimônio público inestimável para todos nós. É a maior instituição federal do Estado, presente em várias regiões, seja no ensino presencial ou à distância. Figura hoje entre as maiores, mais importantes e mais qualificadas instituições públicas federais do país. Nesse momento, é importante reconhecer o papel desempenhado por todos aqueles que nos antecederam, que em situações talvez mais adversas do que a gente vivencia hoje, tiveram a sua parcela fundamental na construção dessa universidade. Pioneiros, ex-dirigentes. Felizmente, a UFG é e sempre será valorizada pelos goianos, que sabem dimensionar a importância desse patrimônio público. Temos consciência da responsabilidade que temos como gestor público. E essa responsabilidade é medida pelo respeito que temos à memória e à história de quem construiu essa grande instituição, ou outras instituições públicas no país. Porque dessa forma, nós estamos sempre fortalecendo o patrimônio que é de toda a sociedade. Afinal de contas, né, Eugênio, estamos fazendo história aqui hoje, né? Nada melhor do que falar um pouco sobre isso. Essa instituição chega próximo de 25 mil estudantes matriculados em cerca de 160 cursos de graduação. Estão 50 desses sediados no interior, nas regionais do interior do estado. A despeito de críticas, em algumas ocasiões, críticas muito severas ao processo de expansão do Sistema Federal de Ensino Superior, a UFG cresceu sem perder a qualidade, ampliando as oportunidades e também respondendo aos anseios por qualidade. Crescemos também na pós-graduação. Hoje ofertamos cerca de uma centena de cursos de mestrado e doutorado. A UFG dobrou seu tamanho em menos de uma década, tanto na oferta de cursos como na sua estrutura física. Mas não foi só do ponto de vista do seu tamanho que a universidade cresceu. Sobretudo na última década, a universidade atendeu ao chamado do Estado brasileiro e à necessidade histórica da sociedade brasileira.
investiu fortemente na inclusão social. Essa é uma instituição que, bem antes da lei de cotas, através do nosso sistema de permanência e inclusão, já reservava uma vaga em cada curso de graduação presencial a um índio e negros descendentes de quilombola. Hoje, a gente não só mantém a UFG Inclui. Recentemente nós tivemos um seminário com mais de uma centena desses estudantes aqui na universidade, como sediamos uma licenciatura intercultural indígena, com mais de 2 centenas de irmãos indígenas de 16 etnias e 5 estados brasileiros em regime de alternância. Investimos em 2 cursos para professores de educação no campo, para alunos do direito, para assentados da reforma agrária. Enfim, essa é uma instituição que investe cada vez mais no processo de inclusão. A interiorização também é uma realidade muito forte dessa instituição. E mais recentemente, a internacionalização. O ano passado, contávamos com quase 5 centenas de estudantes da universidade, intercâmbios em convênios fora do país. Senhoras e senhores, sobretudo os pais aqui presentes, meus caros formandos, temos muita satisfação em fazer parte da realização desse sonho de vocês. E saibam que é um esforço gigantesco sendo feito para que cada vez mais jovens e adultos também tenham a oportunidade que tiveram e que ainda é para poucos. Sou particularmente testemunha pessoal de como a educação e o conhecimento podem transformar a vida. No final da década de 70, tive que, embora mesmo matriculado nessa instituição, tive que trancar a matrícula, porque naquele momento nós não tínhamos condições de estudar na universidade pública. Tive que trabalhar no interior. Justamente no início da década de 80, em 85, chega no local que eu tinha ido trabalhar para sobreviver, os primeiros cursos de graduação levados em forma de extensão pela Universidade Federal de Goiás. Era a chance, talvez, mais de 3.000 estudantes, aliás, 6.000 estudantes hoje tem no interior do estado, com as nossas regionais cada vez mais fortalecidas. Naquela época eram 2 cursos, Geografia e Letras. E buscamos essa oportunidade na década de 80. Portanto, embora o sonho foi interrompido, essa oportunidade foi dada. A necessidade de sobrevivência me levou para a cidade de Catalão, que contaria mais tarde, em 1985, com os primeiros cursos de graduação, Geografia e Letras. Reingressei na vida acadêmica e me formei em 1989. E no ano de 1990, por concurso público, ingresso na carreira de docente. Portanto, se não fosse o esforço de um conjunto da sociedade naquele momento, de professores dessa universidade, de forma num momento bastante adverso, talvez eu estou dando esse exemplo pessoal para demonstrar a importância do que é o processo de interiorização da universidade pública. A maioria dessas pessoas não tinham a condição de ter um curso superior. Portanto, essa é uma possibilidade concreta de que filhos, pais de trabalhadores hoje tenham a universidade no interior, com qualidade, de forma cada vez mais revigorada, para ter o sonho de obter um diploma de curso superior. Mas hoje, mais uma vez, como aconteceu ao longo da história dessa instituição, que trabalha, que forma com qualidade e defende a educação pública, estamos novamente frente a uma crise. Crise fiscal, crise do sistema econômico, crise financeira, crise orçamentária, dirão os nossos economistas ou os marqueteiros da economia. Não, senhoras e senhores, estamos em uma crise moral e ética em nossa sociedade, assentada sobre um modelo econômico essencialmente corrupto, excludente e corruptor. Enfrentamos, como as crises passadas, e essa crise de hoje, trabalhando, formando pessoas, sujeitos qualificados e preparados para o exercício profissional, mas, sobretudo, sujeitos conscientes
de seu papel político na sociedade contemporânea. Enfim, somos sabedores que a principal tarefa que temos como educadores é de contribuir para um mundo mais justo, fraterno e cada vez mais inclusivo, de formarmos uma sociedade não corrupta e não corruptível. É por isso que apostamos muito em vocês. Sabemos que já são capazes, temos absoluta certeza da boa formação que receberam, mas esperamos que vão além e também sejam agentes produtores de justiça nesse país. Afinal, como disse a Thaís, o mundo é de vocês. O mundo é de vocês daqui para frente. Portanto, que as suas trajetórias sejam, antes da competência técnica, um compromisso social e, sobretudo, um referencial, mais uma vez, de conduta moral e ética. Temos todos nós muito a contribuir com a sociedade. E tenho certeza que vocês estão preparados em qualquer tempo para isso. Conhecimento como patrimônio de vocês, adquirido não só aqui, mas acumulado ao longo das suas trajetórias, é um patrimônio individual, evidentemente, cada um teve o mérito de conseguir. Mas não se esqueçam, que o conteúdo que receberam é um patrimônio coletivo. O que está acumulado em vocês é fruto do que a história conseguiu acumular. Devolvê-lo dessa forma é uma tarefa inadiável para nós. Talvez a minha geração está passando, deixando esse legado triste para a sociedade. Mas apostamos muito em vocês, que nós podemos fazer um país mais justo, mais inclusivo, entender a diversidade como um elemento fundamental na nossa sociedade. Mas, sobretudo, fazer com que dessa base a gente possa banir o que nós temos de pior na nossa sociedade. Esperamos muito um futuro melhor. Recentemente me disseram que eu fui muito duro com a turma de direito aqui, quando eu fiz o meu discurso. Cobrei muito deles. Mas eu disse a eles, tudo que acontece no nosso mundo é legal, é lícito. Vamos dizer que está na base jurídica, está na base legal. A lei permite, escandalosamente, eu dizia isso, que os 8 homens mais ricos do mundo possuem a metade da riqueza da terra. Isso é legal. Ninguém vai questionar que o sistema permite isso. Mas isso é imoral. E nós precisamos lutar contra isso. Precisamos nos esforçar para construir uma sociedade mais justa. Mais uma vez, abraço a todos. Parabéns a vocês. Teremos agora a leitura do termo de colação de grau e, em seguida, a chamada nominal dos formandos para recebimento dos diplomas. Termos de colação de grau. Aos 16 dias do mês de março do ano 2017, às 20 horas, no Centro de Eventos, professor Ricardo Freu Abu Faisal, do campus Samambaia, perante a mesa diretora que este